Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão tecendo a maior armadilha espiritual que a humanidade já enfrentou. A promessa de paz mundial que ecoa nos corredores do poder não é o que parece ser. Existe um segredo oculto nas páginas das Escrituras Sagradas que revela o verdadeiro propósito por trás desses movimentos globais, e o que estou prestes a compartilhar com você pode abalar completamente a sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Se você continuar assistindo até o final, sua visão sobre os acontecimentos mundiais nunca mais será a mesma. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de revelação, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vem a seguir exigirá toda a sua atenção espiritual. A história que preciso compartilhar com você hoje começa há milhares de anos, mas seus ecos reverberam com intensidade assustadora nos dias atuais. Precisamos voltar ao livro do profeta Daniel, especificamente ao capítulo 9, versículos 26 e 27, onde encontramos uma das profecias mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais reveladoras de toda a Bíblia. O anjo Gabriel apareceu a Daniel e revelou o mistério das 70 semanas, uma profecia que desenha o mapa completo dos últimos dias. Mas há um detalhe nesta profecia que muitos ignoram, um detalhe que está se cumprindo diante dos nossos olhos neste exato momento. O texto sagrado nos diz que virá um príncipe, e este príncipe fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Meus amados, essa linguagem profética não é acidental. Quando as Escrituras falam de uma aliança, de um acordo de paz, não estão simplesmente narrando eventos políticos distantes. Estão nos alertando sobre o maior engano que precederia os últimos momentos da história humana como a conhecemos. Observe o mundo ao seu redor. Nunca na história da humanidade houve tantos acordos de paz sendo firmados simultaneamente. Nunca houve tanta conversa sobre unidade global, sobre a necessidade de uma governança mundial, sobre tratados que prometem segurança e prosperidade para todas as nações. Os líderes mundiais proclamam uma nova era de cooperação, falam em resolver conflitos ancestrais, em criar pontes onde antes havia abismos. E a multidão aplaude, seduzida pela promessa de que finalmente alcançaremos aquilo que gerações anteriores não conseguiram, a paz mundial duradoura. Mas as Escrituras nos advertem com clareza cristalina. No primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E então ele acrescenta uma observação crucial: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Você compreende a profundidade desta revelação? A paz mundial não será o prelúdio da salvação da humanidade, mas sim o sinal da destruição iminente. Voltemos à história bíblica para entender melhor este padrão divino. Há um episódio no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. No livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, o profeta denuncia os falsos profetas de sua época com palavras cortantes. Ele diz que eles tratam da ferida do povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Este era o problema de Israel nos dias de Jeremias. O povo estava quebrantado, ferido pelo pecado, afastado de Deus, mas os falsos mestres anunciavam prosperidade e segurança. Pregavam que tudo estava bem, que não havia necessidade de arrependimento, que o templo de Deus garantia proteção absoluta. E qual foi o resultado? Babilônia veio como um furacão devastador. Jerusalém foi arrasada. O templo, no qual depositavam sua falsa confiança, foi destruído. O povo foi levado cativo para uma terra estranha. A ilusão da paz se despedaçou diante da realidade do julgamento divino. Esta não foi apenas uma lição histórica, meus irmãos. Foi um prenúncio, uma sombra profética do que aconteceria nos últimos dias. Agora, permitam-me conectar estes pontos de uma maneira que talvez você nunca tenha considerado. Vivemos em uma era de comunicação instantânea, de tecnologia avançada, de possibilidades que nossos antepassados considerariam milagrosas. E exatamente nesta era, surgem vozes poderosas proclamando que a humanidade finalmente amadureceu, que evoluímos além das guerras e conflitos do passado, que estamos prontos para uma nova fase de nossa existência como espécie. Organizações internacionais trabalham dia e noite para criar estruturas de governança global. Acordos econômicos entrelaçam nações de forma nunca vista. Tratados de paz são assinados entre inimigos históricos sob os holofotes das câmeras mundiais.
E enquanto isso acontece, a igreja, a verdadeira igreja que conhece as Escrituras, deveria estar em alerta máximo. Porque o livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, descreve um período de tribulação sem precedentes na história humana. E este período é inaugurado por um cavaleiro montado em um cavalo branco, que sai vencendo e para vencer, segurando um arco, mas sem flechas. Esta imagem é rica em simbolismo profético. Um arco sem flechas representa conquista sem guerra, domínio através de acordos e tratados, controle através da diplomacia e não da força bruta. Pelo menos inicialmente. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve a visão deste personagem que a tradição cristã identifica como o anticristo, o homem da iniquidade mencionado por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Este líder surgirá com promessas de paz, com soluções para os problemas mais urgentes da humanidade, com um carisma sobrenatural que seduzirá multidões. Ele não chegará como um tirano óbvio, mas como um salvador, como aquele que finalmente trará ordem ao caos mundial. E aqui está o engano mais perigoso: a paz que ele oferecerá será real, pelo menos por um tempo. O livro de Daniel indica que esta aliança durará uma semana profética, que muitos estudiosos sérios das Escrituras interpretam como 7 anos. Durante a primeira metade deste período, haverá de fato uma impressão de paz e prosperidade. Os conflitos parecerão resolvidos. A economia mundial pode experimentar um boom sem precedentes. As religiões podem até encontrar um terreno comum em nome da harmonia global. E a maioria da humanidade suspirará aliviada, pensando que finalmente chegamos ao tão sonhado paraíso terrestre. Mas no meio desta semana, na metade destes 7 anos, algo dramático acontecerá. O verdadeiro caráter deste líder será revelado. A máscara cairá. E então começará o período que Jesus chamou de grande tribulação, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22. O Senhor declarou que aqueles seriam dias de aflição tais como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, precisamos abrir nossos olhos espirituais. A pergunta que devemos fazer não é se estes eventos acontecerão, mas quando acontecerão. E as Escrituras nos dão sinais claros para que possamos discernir os tempos. Jesus, no mesmo capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 3, lista uma série de acontecimentos que marcariam a proximidade de sua vinda: guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso seria apenas o princípio das dores. Olhe ao redor do mundo hoje. Quantos destes sinais você consegue identificar? Conflitos que ameaçam escalar para proporções globais. Doenças que se espalham com velocidade alarmante. Fenômenos naturais cada vez mais intensos e frequentes. A instabilidade econômica que deixa milhões em desespero. E no meio de tudo isso, vozes que clamam por uma solução global, por um líder que possa unificar a humanidade e trazer ordem ao caos. Mas há outro aspecto desta profecia que precisa ser mencionado. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos a profecia sobre Gog e Magog, uma aliança de nações que atacará Israel em um momento específico da história. E quando este ataque acontecerá? Quando Israel estiver habitando em segurança, quando o povo estiver confiante em sua paz e prosperidade. Novamente, vemos este padrão: a ilusão de segurança precedendo um despertar brutal para a realidade do conflito espiritual que permeia nossa existência. O Brasil, nossa nação abençoada, não está imune a estas tendências globais. Vemos aqui também o crescimento de movimentos que prometem soluções fáceis para problemas complexos, líderes que surgem com promessas grandiosas de transformação social e econômica. E enquanto isso, a verdadeira mensagem do Evangelho, que fala de arrependimento, transformação interior e preparação para a eternidade, é frequentemente marginalizada ou diluída para não ofender os ouvidos modernos. Precisamos entender que a paz verdadeira, a paz duradoura, não virá através de acordos humanos ou estruturas políticas, por mais bem-intencionadas que sejam. Jesus deixou isso claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, quando disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Cristo oferece é de natureza completamente diferente da paz que o mundo promete. É uma paz interior, que transcende as circunstâncias externas, que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. E aqui chegamos ao cerne da questão:
Qual é o nosso papel como cristãos nestes dias tão críticos? Primeiro, devemos estar vigilantes. Jesus repetiu esta instrução várias vezes nos evangelhos. Vigiai e orai, pois não sabeis quando chegará o tempo. Não podemos ser ingênuos, acreditando em toda a promessa de paz mundial sem examinar a luz das Escrituras. Segundo, devemos ser testemunhas fiéis, proclamando a verdade do Evangelho mesmo quando isso não é popular. Terceiro, devemos viver em santidade, separados dos padrões corruptos deste mundo, preparados para o encontro com nosso Senhor. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 10 a 14, nos lembra que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. E então ele faz uma pergunta penetrante: que tipo de pessoas devemos ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus? Esta é a questão que cada um de nós precisa responder pessoalmente. Não estou aqui para criar pânico ou espalhar medo. Estou aqui para proclamar a verdade das Escrituras e despertar corações para a realidade dos tempos em que vivemos. Deus não nos revelou estas coisas para nos deixar ansiosos, mas para nos preparar. Ele quer que estejamos prontos, com nossas lâmpadas acesas, esperando a volta do noivo, como na parábola das 10 virgens no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E aqui está uma verdade gloriosa que precisa ser proclamada. Para aqueles que pertencem a Cristo, que foram lavados pelo seu sangue e selados pelo Espírito Santo, o futuro não é motivo de terror, mas de expectativa jubilosa. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, sobre o arrebatamento da igreja, quando os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança bendita. Mas precisamos ser honestos, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus foi claro quanto a isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Qualquer pessoa que estabeleça datas específicas para o arrebatamento ou para a volta de Cristo está indo além do que as Escrituras revelam e criando falsas expectativas. Nossa responsabilidade não é calcular cronogramas, mas estar preparados a cada momento, vivendo como se Cristo pudesse voltar hoje, mas planejando e trabalhando como se tivéssemos mais 50 anos pela frente. O engano final não será algo óbvio e grosseiro. Será sutil, sofisticado, envolvente. Será uma mistura de verdade e mentira, de luz e trevas. Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, e fariam sinais e prodígios tão grandes que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso significa que o engano será extremamente convincente, apoiado por manifestações sobrenaturais, validado por resultados aparentes. Por isso, meus amados, precisamos estar firmados na palavra de Deus. As Escrituras são nossa âncora, nossa bússola, nossa proteção contra o engano. O salmista declara no Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem o conhecimento profundo da Bíblia, seremos facilmente levados por todo o vento de doutrina, por toda nova revelação, por toda promessa sedutora que apela aos nossos desejos carnais. A ilusão da paz mundial é perigosa precisamente porque apela a um desejo legítimo do coração humano. Todos queremos paz, segurança, prosperidade. Não há nada de errado com esses anseios em si mesmos. O problema surge quando buscamos essas coisas independentemente de Deus, quando colocamos nossa confiança em sistemas humanos ao invés de no único que verdadeiramente pode nos salvar. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 a 8, contrasta dramaticamente aquele que confia no homem com aquele que confia no Senhor. O primeiro é como um arbusto solitário no deserto, mas o segundo é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Enquanto nos aproximamos do final desta mensagem, quero que você reflita honestamente sobre sua vida espiritual. Se Cristo voltasse hoje, você está preparado? Sua fé está firmada na rocha sólida das Escrituras ou nas areias movediças das opiniões humanas? Você está vigilante, discernindo os sinais dos tempos, ou está dormindo espiritualmente, embalado pela aparente normalidade do dia a dia? O tempo é curto. As profecias estão se cumprindo. Os sinais estão ao nosso redor. E a maior tragédia não seria estar vivo quando estas coisas acontecerem, mas estar vivo e não estar preparado,
estar vivo e ser pego de surpresa, estar vivo e descobrir tarde demais que construiu sua vida sobre o fundamento errado. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos espirituais para a verdade que está revelada nas Escrituras Sagradas, não deixe que este momento passe despercebido. Expresse sua gratidão com um like, compartilhe esta luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir este alerta urgente, e inscreva-se neste canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos revelados na palavra. Ative o sininho das notificações, porque as próximas mensagens serão ainda mais reveladoras sobre os tempos em que vivemos. E se Deus colocou em seu coração o desejo de apoiar este ministério de ensino e revelação bíblica, você pode contribuir com qualquer valor no Valeu Demais. Esta é uma forma prática de participar da expansão desta mensagem e fazer parte do nosso clube de canais. Mas deixe isso bem claro em seu coração. Somente contribua se você genuinamente foi abençoado por este conteúdo e deseja, de coração puro e motivação sincera, investir na propagação da verdade bíblica. Deus ama o ofertante alegre, aquele que dá não por obrigação, mas por amor e reconhecimento da obra que está sendo realizada. Sua doação de fé nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que despertam a igreja para a realidade profética e preparam o povo de Deus para os dias que virão. Que o Senhor abençoe você abundantemente, ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé e o guarde em todos os seus caminhos. Não se deixe enganar pela ilusão da paz mundial. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E lembre-se sempre, nossa vitória já está garantida naquele que nos amou e se entregou por nós. Amém e amém.